Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Na graça de Deus, mais uma vez estamos com o nosso encontro com as palavras de vida eterna, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Pacifiquemos, o capítulo é 79. Então, dentro deste título, vamos acomodar-nos um pouco dentro das nossas emoções e vamos dizer, amado Mestre Jesus, estamos tentando, Senhor, através dos teus ensinamentos, pacificar o nosso coração, pacificar o nosso ambiente, pacificar a nossa casa, pacificar os nossos interesses diários no dia a dia. Sabemos que não é fácil, sabemos que vamos encontrar e que encontramos muitos empecilhos, muitas dificuldades, mas auxilia-nos, Senhor, por misericórdia, a compreendermos que o amor, acima de tudo, o amor que vem de Deus, nosso Pai, o Criador, o amor que o Senhor tem para conosco, quando aceitou a terra como sua para ser governador dela, tem feito para nós um grande benefício. Muito obrigada, Jesus. Que a sua presença seja sempre viva em nosso coração, porque o seu nome é pacificador. O seu nome é iluminação. O seu nome me traz tranquilidade, serenidade e paz. Guarda-nos, ampara-nos, proteja-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos então às palavras de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Onde assim diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Palavras de Jesus. Agora vamos à leitura das palavras do Espírito de Emmanuel. Não adianta entender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra. Mas Deus, pelas forças da natureza, faz o equilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Olha que
esse tema eu li algumas vezes, né? Eu digo nesses últimos dias, e Emmanuel faz parecer tudo assim tão simples de ser resolvido. Aliás, ele fala aqui daquilo que nós comentamos aqui na Terra, dos tormentos, de todas as dores. Nós ficamos muito tristes, de fato, né? Porque nós já estamos começando a sermos pessoas mais suaves, mais empáticas. Então, quando vemos um sofrimento, uma dor, uma calamidade, quantas e quantas vidas perdidas, quantas e quantas mortes, quantas dores dos familiares, e nós sentimos tudo aquilo, né? Mas ele faz ver que tudo se renova. E nós, como espíritas, sabemos que tudo se renova. Nós sabemos disso. E tudo se renova. Quando o livro dos Espíritos fala sobre as mudanças que ocorrem no planeta, na Terra, através de todas essas, entre aspas, dores ao nosso sentimento, ao nosso olhar, nós sabemos que tudo isso é progresso e evolução. Sabemos da necessidade, inclusive planetária, de tudo isso acontecer. E sabemos que muitos das coisas que sucedem com a Terra, a culpa, se podemos dizer, para, sei lá, utilizar uma outra palavra, é de quem? É de seus moradores. Nós, quanto moradores, nós não somos cuidadosos. Não limpamos bem a nossa casa. Não cuidamos bem dela. Não temos com ela o carinho que nós temos com a casa física tão pequenina, diminuta, quase não aparece diante do nosso planeta maravilhoso, desta casa linda que Deus nos oferece. O tema Pacifiquemos faz com que nós refletamos a nós mesmos na pacificação da nossa vida. Quem de nós já não adiantou estender por longo período, às vezes, a tal da guerra nervosa? Qual é o lar que não teve a guerra nervosa? A dificuldade, os problemas, as dores, as mágoas, coração acelerado, palavras que saem da boca soltas, parece que elas se formam no ar. Quem de nós não teve essas dores? E aí ele diz, né? A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamental da lei de Deus. Para o progresso, para a nossa evolução, por certo, nós precisamos desse encontro para conosco. Nós precisamos desse entendimento. Ser pacífico não é deixar a vida correr sem tomar providências para nada. Ser pacífico é nós estarmos dentro de caminhos lodosos e tentarmos não sujar a nossa roupa o máximo que pudermos. Mas ser pacífico não é cruzar os braços, não é deixar de fazer alguma coisa pelo outro, porque você não quer tirar a sua paz. Na verdade, ninguém tira a nossa paz. Quando alguém, entre aspas, tira a nossa paz, é porque nós não a temos. E eu digo que é mais uma das virtudes de difícil aprendizado. Nós sabemos o que é, sabemos para que serve, sabemos do quanto ela é necessária, mas é só o tempo, através do nosso buril, que vai conseguir estabelecer uma paz conosco para com aqueles que nos cercam a vida, conosco para com o mundo, com a sociedade, com aqueles a que nos encontramos. Ele diz que, vezes sem conta, o homem faz-se lobo do próprio homem. Mas isso é uma grande verdade.
Nós somos, muitas vezes, lobo do próprio homem, dos nossos próprios irmãos. Aqui ele comenta sobre a destruição do campo terrestre, né? Mas que Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor, né? É a renovação que existe, a grandeza de Deus, o amor, o poder de Deus sobre todos nós. Estamos falando do planeta Terra apenas. Olha a grandeza do Senhor. Então, quando vulcões se arruinam e devastam, Deus restaura aquelas paisagens dilaceradas. Quando os vulcões interiores explodem dentro de nós, às vezes nos levando ao desencarne, porque nós nos perdemos naqueles sentimentos e naquelas palavras. Então, o que acontece, né? Deus tenta restaurar dentro de nós alguma coisa para novas oportunidades, para novos momentos. Nós temos muitos vulcões, às vezes acesos dentro de nós, da maledicência, do orgulho, da vaidade, do não entendimento da vida, do não querer mudar. Há pessoas que dizem, eu sou assim, eu gosto de ser assim, eu não vejo necessidade para eu mudar. E, no entanto, às vezes, aquele comportamento da pessoa que diz assim é o que faz a dor do outro, é o que atrapalha a vida do outro. Então, não seria tão melhor se as pessoas fizessem acordos entre si, aqueles que convivem na sua intimidade, para que pudessem restaurar-se e auxiliar-se mutuamente? Olha, eu vou até aqui e você vai até ali. Então, um respeita o lado do outro. Mas é uma questão do quê? É uma questão de diálogo, é uma questão de conversa, é uma questão do entendimento da paz. Quando ele fala que maremotos varrem a cidade, né? Mas Deus indica-lhes outro lugar, sempre há um ressurgimento, há coisas novas, paisagens que antes não eram vistas, paisagens que não eram observadas, que as pessoas nem sabiam que existiam. Dentro de nós, nós temos os nossos maremotos, os nossos temores, as ondas gigantes do nosso orgulho, muitas vezes, das intolerâncias que temos para com a vida, para com as pessoas, para com determinados assuntos, independente onde nós estivermos naquele momento. Nós trazemos ainda muitos egos que se colocam em altura 2 vezes mais do que nós, né? Para dizer, como se dissesse, aqui eu mando. Não, aqui eu mando. Aqui eu sou a filha de Deus. Eu sou o filho de Deus. Eu estou aprendendo o que é melhor para mim e para o outro. Eu estou aprendendo o que é melhor para o meu momento e para o meu futuro. E é isso que nós estamos construindo, o nosso futuro. Diz que terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. E a nossa fisionomia, como ela se encontra? Como é bonito quando você observa uma pessoa que traz na sua intimidade, mas de uma forma genuína, a paz, a tranquilidade, a serenidade. As tempestades, os ventos podem estar tentando derrubar a casa lá fora. Mas aqui dentro há um sossego, uma paz, uma confiança. São momentos raros de aprendizado que nós temos que ter. E quando ele fala aqui, é tão do nosso momento, né? Que moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus
inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Não é muito parecido com aquilo que nós temos passado nesses últimos tempos, né? Nesses últimos 2 anos, nós temos muita dificuldade de compreender a grandeza de Deus, a beleza dos espíritos. Eu estou observando aqui o ano que esse livro foi escrito. Até o final eu falo para os amigos, para ver que tudo, essa frase que ele passa é o que nós passamos, é o que nós ainda estamos passando, e cientistas ainda estão trabalhando, e trabalham constantemente. Tudo que é bom vem do alto, tudo que é ruim também vem do mundo dos desencarnados, mas as influenciações são outras. Mas o que vem para nós de novidades em todas as áreas, estão nas obras kardecianas, em todas as áreas. O que surge de novo, que alguém aqui lança um outro, alguém escreve um artigo, outro sai da faculdade, teve grande êxito naquele assunto, e já escreve um artigo, e o artigo vira lei, e aí vai para os laboratórios. Tudo isso está aos auspícios dos espíritos superiores, que junto com Jesus coordenam o nosso planeta Terra. Então, nós temos junto de nós alguém que nos dirige nessa grande nave que é o planeta, essa nave azul maravilhosa. E nós temos o nosso amado Cristo de Deus a nos direcionar. E que tudo é direcionado, é comandado por Deus, nosso Pai. Que nós possamos, de vez em quando, mesmo que por poucos momentos, tentarmos pacificar o nosso coração, pacificar a nossa fé, para que nós tenhamos confiança, porque a pacificação, quando nós pacificamos, nós acreditamos em quem? Em nós. Se não acreditar em nós, não tem pacificação. Vira tudo uma ansiedade só. A ansiedade leva às doenças, leva à depressão, leva às síndromes de várias ordens. E nos leva a muitos medicamentos, e nos leva, não sei para onde, para um mundo mais escuro, mais infeliz, onde falta, parece, a luz solar, onde falta a alegria. Então, pacifiquemos em nós, sempre que pudermos, através de uma prece, de uma meditação, que seja uma meditação guiada, ouvindo uma boa música, muitas inspirações, inspirando e expirando, renovando-se, para que a mente fique mais leve, para que aí possamos nos reencontrar, possamos nos reconectar. Olha que beleza! Nós podemos. Quantos de nós já não passaram por grandes tempestades? Tempestades morais, espirituais. Quantas dores! Ninguém chega aqui e discorre sobre um assunto sem antes passar por algumas coisas. Todos nós temos uma bagagem. Todos nós temos uma história. E como nós aprendemos com essas histórias? Como nós aprendemos? Tiramos a lição, às vezes, de uma fala de 15, 20 minutos. Tiramos uma lição que nos serve grandemente. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma, Emmanuel nos diz. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Você é capaz? Em circunstância alguma? Pensemos nos nossos queridos,
Pensemos. É difícil. Mesmo que ele dure um dia, mesmo que ele dure algumas horas, ou que nós venhamos a prorrogar isso por muito tempo. Mas, vez por outra, ou nos entregamos ainda, ou já tivemos essa situação em nossa experiência de vida. Tudo pode ser agora diante de ti aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quanto puderes, para que a paz possa chegar em tuas mãos. Está falando para mim, para ti, para que a paz possa chegar aos nossos corações, envolver os nossos sentimentos, refazer-nos, porque a paz, ela é tranquila, ela é serena, ela olha, observa, não com orgulho, mas com amor, querendo manter-se na paz, apesar de tudo que lhe acontece em volta. Quando observamos uma pessoa assim, achamos que na vida dela tudo é perfeito, tudo. Seu trabalho, seus chefes, seus estudos, seus professores, seus companheiros de vida, esposo, esposa, filhos ou netos, que ali não há problema. É um verdadeiro caminho das flores, um caminho das estrelas. Não é assim. Não é assim. Todos nós, diariamente, recomeçamos uma nova página. Vamos preencher aquela página com o nosso viver, com as nossas experiências, com as nossas dores. E não adianta tentar pacificar o outro. Seria bom, né? Mas não adianta. Nós temos que pacificar a nós mesmos. E quem sabe, através do nosso exemplo, nós possamos também, assim, auxiliar aqueles que dividem conosco o caminho. O espírito de Hamed, sobre a paciência, ele diz assim, ó, nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. E não é que é verdade? Isso é uma grande verdade. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da perfeição, a semente da solução, a semente da mudança. Porque é ali que nós vamos encontrar o que nós precisamos para mudar. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e de enfrentar os conflitos. Eu digo que não há dor que não traga algo de bom. Mas é preciso que nós possamos também, dentro de nós, querermos mudar o nosso viver, querermos mudar o nosso modo de pensar. Ele também, num outro livro, acho que é no mesmo livro que é chamado Os Prazeres da Alma, ele diz assim, é interessante, é preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Precisamos aprender com ela, a natureza, a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir.
E aí, nós observamos todos os itens aqui da natureza que Emmanuel limpou para nós. Interessante que tudo isso que ele limpou da natureza, os vulcões, maremotos, terremotos, moléstias, tempestades diversas, né? Tudo isso existe dentro do ser humano. Porque nós somos a árvore mais bela que Deus plantou por aqui. Então, tudo isso faz parte da intimidade do nosso ser. Isso é muito interessante. Então, que nós possamos aqui, ó, ele diz, é preciso, portanto, adotar o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Então, é preciso aprendermos a atitude da paciência na modificação, quebrar parâmetros dentro de nós, quebrar tabus dentro de nós, fazer um novo recomeço. Recomeçar é a coisa mais linda. Mudar, recomeçar, ter novas atitudes, novas palavras, novo jeito de agir, novo jeito de ser. Às vezes, ficamos até envergonhados quando queremos mudar algumas coisas, porque nós somos orgulhosos, né? Então, ficamos envergonhados, não sabemos como dar aquele primeiro passo para a mudança, mas é importante mudar, é necessário. Nós estamos aqui para nos auxiliar, ninguém aqui é melhor do que ninguém. O aprendizado é para todos nós, né? Existe hoje uma teoria da mudança, e, na verdade, essa paz que existe em nós, essa felicidade que existe, que é a centelha divina plantada em nós quando fomos criados, tudo isso nós sabemos. Os espíritos dizem que tudo isso nós já sabemos desde sempre. Só que nós relutamos muito para o bem. Nós pegamos muitos atributos nossos, fortes, valorosos, para as atitudes negativas. Então, hoje, estamos fazendo o caminho contrário, para encontrarmos esse caminho de volta à casa do Pai. Hoje, nós estamos laborando com o maior de todos que já esteve na Terra, que é a presença de Jesus. Então, vejam que a mudança, ela tem que ser nossa. O presente já está em nós. É preciso agora saber desembrulhar esse presente e colocá-lo em nossa vida diária. Temos aqui umas palavras de Joana de Ângeles, onde ela diz, no seu livro Convites da Vida, a paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. E olha que bonito isso. A paciência significa autoconfiança. E agora uma pergunta assim para nós, né? Sempre uma pergunta para todos nós. Você é uma pessoa autoconfiante? Você confia em você, nas suas atitudes, no seu viver, nos seus discursos, nas suas palavras, naquilo que você experiencia no dia a dia? Como você encara isso? Se nós encontraremos a pacificação, né, dentro de nós, porque ela é metódica e eficaz. Ela ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. E a paciência significa, segundo ela, a autoconfiança. Que tenhamos essa autoconfiança. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, versículo 7, Allan Kardec diz assim, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A paciência também é uma caridade. Nós estamos tendo a caridade?
Às vezes é mais fácil fazer a caridade fazendo mesmo, se colocando à disposição dessa função, daquela função, da outra função. Manter-nos em paciência nesse quilate, há que ter um trabalho valoroso. Mas eu repito, um dia nós teremos essa paciência. Porque se não termos essa paciência, nós não ficaremos na Terra, né? Faremos novas experiências. E a Terra é tão linda. Nós temos tanta contribuição a dar a ela, eu penso assim. Então, temos que fazer tudo que possamos, para que, de fato, nós possamos melhorar esse nosso viver. E dar para nós mesmos esta caridade. Vamos praticar esta caridade para nós, também para nós. Não é bonito? Emmanuel também, no livro Consolador, diz assim: esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias. O que é esse amor? O amor da tolerância, o amor da paciência, o amor do entendimento. Esse é o verdadeiro amor. Como vamos conseguir a iluminação espiritual? Como vamos conseguir? É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister o quê? Educar a vontade. Educar a vontade. Curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através de vidas sucessivas. Então, é com o trabalho, as leituras, os cursos, os aprendizados e, além de tudo isso, fazermos a renovação do nosso íntimo. Então, é com a iluminação espiritual interna que vamos adquirindo valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade, faz-se mister educar a vontade. E como será que nós educamos a vontade? Acredito que esse seja o mais difícil, né? Educar a vontade. A começar pela nossa alimentação. Nós nos dispomos a comer somente determinado alimento, numa quantidade X. Aí vamos à mesa, nos vemos à mesa muito arrumada, muito bonita, os alimentos parece que nos chamam. E nós esquecemos que nós educamos a nossa vontade. Então, esse é um exemplo pueril, assim, mas é uma realidade também levando para a área espiritual. Interessante aqui, quando Hamed diz no mesmo livro, Os Prazeres da Alma, ele diz assim, ó, que a paciência é uma virtude ativa, né? No entanto, a paciência não é a passividade, a estagnação, ociosidade ou paralisação. Muitos acham que as pessoas pacientes são as pessoas assim, passivas, estagnadas, ociosas, paralisadas em suas ações. Ele diz, é antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Viu que é algo assim interessante e que nós devemos começar o mais rápido possível, porque nós temos pressa de melhorarmos, né? Quem não tem o ensejo de melhorar?
Todos temos, né? É muito interessante esta frase de Hamed. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Fica o convite para nós, né? Fica o convite. Ele fala também que a natureza não dá saltos, não dá saltos. Mas que paulatinamente nós vamos fazendo a nossa parte e vai chegar um momento que nós vamos nos surpreender conosco. E vamos dizer assim, com muita serenidade, com muita tranquilidade e humildade. Que bom que eu estou conseguindo, não é mesmo? Então, queridos irmãos e amigos, vamos a essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 7, que diz assim: coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mas sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Eu agradeço a paciência que os amigos, irmãos amigos, tiveram para conosco. Estamos sempre à disposição para no que pudermos ajudar, né? E tenham paciência para conosco, para que possamos seguir adiante com o nosso plano de levar sempre adiante essas palavras que são, de fato, palavras de vida eterna. Essas palavras que nos traz o querido irmão Emmanuel. Essa obra, ela foi registrada em cartório, em Minas Gerais, né? Obviamente, e ela foi registrada em 20 de novembro de 1978. Então, ele tem 44 anos. E, conforme falei anteriormente, achei por demais interessante quando ele fala nas moléstias estranhas e quando ele fala também do amor de Deus, né? Que Deus inspira a cabeça dos cientistas. E isso acontece até hoje. Muito obrigada. Vamos juntos, então, encerrar e irradiar paz para os nossos lares. Tranquilamente, fazemos uma inspiração profunda. E agradecemos mais uma vez a oportunidade bendita, a inspiração da espiritualidade, queridos irmãos, queridos amigos, muito obrigada por nos inspirarem, por estarem junto, amparando-nos e protegendo-nos esta conversa. Pedimos que tenhamos nós força, coragem, bom ânimo, disposição para estarmos sempre a postos na busca de pacificarmos a nós mesmos, que sejam contidos nossos atos, às vezes insanos, de pensamentos, de atitudes contra nós e contra o próximo. Acalmai os nossos corações. Que nesse momento sagrado, a presença divina
absorva todo esse momento que se inclina para nós e devolvendo para nós essa paz, esta serenidade, escutando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, olhando os nossos lares e através dos nossos pensamentos, levando também a paz e a cura aos nossos familiares, onde quer que eles estejam, endereçando também a todos que estejam no plano espiritual. Que a bondade de Jesus, o amor que tem para conosco, seja um móvel maior para que, inspirados nesse amor, possamos nós amar-nos também e seguirmos avante no desejo sincero de pacificar os nossos corações. Esperamos mais uma vez. E assim, muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada a todos, muita paz e até breve.